Shalom, shalom, povo de Deus, como vocês estão? Que Jesus possa abençoar a sua vida. Estamos iniciando mais uma live do nosso propósito. Shalom, shalom, pastora Jerusa, shalom a todo mundo, Daiane, shalom, que Deus abençoe, Dani, sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui iniciando nossa segunda live desse propósito, desse projeto que o Senhor colocou no meu coração de 21 dias para destravar sua vida espiritual, sua vida financeira, em todas as áreas que você possa estar vivendo algo que você precisa de romper. O Senhor vai entrar neste propósito desses 21 dias. Através deste propósito, o Senhor vai destravar correntes que estão aprisionando você. Às vezes nós estamos aqui há anos, né? Às vezes você está aí anos e olha e fala, pastor, eu não consigo romper, eu tô ali na igreja, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu estou sempre apresentando ao Senhor, mas eu não consigo romper na minha área física, na minha área espiritual, na minha área financeira. E eu creio que Jesus, ele durante esses 21 dias, o Senhor vai fazer grandes coisas. Se você não entrou no nosso grupo, nós temos um grupo de WhatsApp. Lá eu mando todos os nossos PDF da live. Lá eu mando as nossas tarefinhas para você declarar, responder, para você fazer a pergunta para você dentro, né? Com você e o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito da Verdade vai trazer à luz, tudo aquilo que ele precisa. Trazer aquilo que estava talvez outrora, estava escondido lá no fundo, né? Porque muitas das vezes quando nós passamos por algo que nos fere muito, algo que nós queremos, que a nossa mente quer esconder, nós guardamos lá no fundo e só Jesus pode trazer à tona para poder limpar. Sejam todos bem-vindos nessa live. Hoje eu quero começar lendo com vocês o salmo de hoje. Hoje, né? Não sei se todos sabem, hoje no pôr do sol, nós iniciamos um novo ano judaico, né? O Rosh Hashanah, que Deus possa abençoar um novo ciclo. Ah, Franciele, mas nós estamos em setembro, não é ano novo. Queridos, nós vivemos em um calendário gregoriano. Não sei se você sabe, mas o Papa Gregório, ele mudou o nosso calendário, o calendário lunar, que é o calendário da Bíblia, o calendário que segue as festas bíblicas. E ele colocou o calendário gregoriano. Então, assim, esse calendário, ele não segue as festas bíblicas conforme está na Bíblia. Então, hoje, exatamente hoje, há mais de 6.000 anos atrás, o Senhor estava formando Adão, né? Há 6 dias atrás, nós estávamos comemorando quando Deus criou o primeiro dia, né? Então, assim, se você não sabe disso, hoje nós estamos no pôr do sol, porque no calendário lunar, o dia vira no pôr do sol de cada dia. Então, hoje, no pôr do sol, nós celebramos a entrada do ano novo em Israel. 5.786. Nós estamos quase em 6.000 anos de criação. Louvado seja o Senhor. E hoje eu quero estar lendo para vocês, declarando um salmo. E eu quero trazer para vocês sobre isso. Hoje eu estava estudando e o Senhor falou comigo para me lembrar, voltar a falar mais ou menos aquilo que a gente estudou ontem. Os 3 passos essenciais, com base bíblica, para que você viva este período de forma consciente e profética. A primeira dela é a techuvá, o retorno a mudanças de atitude. Ontem nós começamos a falar sobre isso, né? Mudança de atitude. Então, vou ler mais um pouco do que eu escrevi aqui. Não basta se emocionar. É preciso mudar, é preciso mudança de rota. Techuvá significa voltar para Deus com decisão
práticas, reparando falhas e conciliando-se com pessoas. Em Joel 2:12-13, a palavra do Senhor fala o seguinte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Amém? E eu quero iniciar, antes de eu ler o Salmo 130, que eu quero estar profetizando esse salmo para nós no dia de hoje. Eu quero, deixa eu fixar aqui. Eu quero falar para vocês hoje que hoje, em nome de Jesus, nós vamos estar lendo esse Salmo 130. É um salmo poderoso. Cântico de peregrinação. Mas antes disso, eu quero elevar a voz e chamar aquele que é, aquele que era, aquele que é para sempre, o nosso Pai, o nosso Yahvé, o nosso Adonai. Todos sejam bem-vindos. Jenny, fica à vontade, vocês são bem-vindas. Em nome de Jesus, feche os seus olhos se você pode e vamos aqui elevar nossas vozes ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Espírito Santo, nós queremos te adorar, bendizer e exaltar o teu santo e bendito e maravilhoso nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero, Senhor, me colocar diante de Ti, Pai, como uma oferta agradável a Ti. Espírito Santo, eu saio agora, Senhor, da posição de filha e entro na posição de serva. Pai, em nome de Jesus, Senhor, troca-me, Senhor, agora a minha armadura, Senhor, coloca uma armadura apropriada para o dia de hoje. Espírito Santo, eu coloco agora cada uma, Senhor, dessas pessoas que estão aqui na live, cada uma que estão agora ao vivo e aquelas que vão ver futuramente. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora um anjo, Senhor, que esse anjo possa vir tocar na mente de cada uma dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, venha trazer o entendimento, abre o entendimento, Senhor. Eu peço agora, toca agora, Senhor, nos 3 compartimentos da mente, na consciência, no subconsciente e no inconsciente de cada uma das pessoas. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor Jesus possa ministrar tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem, Pai, guardado para o dia de hoje, para cada um de nós, Espírito da verdade. Ah, meu doce amado, Espírito Santo, seja bem-vindo. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aqui seja, Senhor, para glória, honra, majestade do teu poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia para engrandecer o teu nome, Pai. Ah, louvado seja o teu nome. Revisou e acaia, rebe, ramanava saia, rumine revigizigastou, garamanava sou. Niastegiara maia vaso yakaya reberebegiasho yakaya cantarabarás. Pai, eu vejo hoje, Jesus, correntes, Senhor, sendo quebradas. Eu vejo hoje, Pai, pessoas, Senhor, saindo do engano. Eu vejo hoje, Senhor, o Senhor entregando, Pai, chaves poderosas. Dar garabaço, yakaya, rebe, gandaramanava, saia. Pai, eu louvo a Ti, Jesus, porque eu sei, Pai, a Tua presença é real. A Tua graça é real. Obrigada, amado meu e meu mestre. Senhor, continue conosco no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Meu querido, se você pode, abre aqui comigo no Salmo 130. Vamos estar lendo o Salmo hoje. Ele é um salmo poderoso para o dia de hoje que nós estamos vivendo, né? O Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Começa assim, Salmo 130, versículo 1. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio
redimirá Israel de todas as suas culpas. Esse salmo, ele é um salmo profético, o salmista estava falando justamente sobre esses 10 dias, os 10 dias de remissão, os 10 dias que o Senhor está com a janela aberta, os 10 dias antes de Yom Kippur, em relação que o Senhor, ele registra nesses 10 dias, e ele passa em revista na terra. Nesses 10 dias, o Senhor, ele está ali com o livro da vida aberto, para preparar o próximo ano. Esses 10 dias. Se você precisa de pedir perdão para alguém, peça. Se você precisa de redimir algum pecado, redima, vai, pede perdão. Sabe, se você precisa de perdoar uma dívida, perdoe. O Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas ele sonda os nossos corações. Quando ele fala aqui que ele é o Senhor que guarda, ele é o Senhor que é temido, mas ele é o Senhor também que contigo está o perdão. O Senhor, ele é um Deus perdoador. Em todo o tempo, o diabo, ele tem livre acesso para poder chegar diante do trono e ser o nosso acusador. Mas a palavra do Senhor fala que existe um dia na Bíblia, exatamente um dia, que ele não pode chegar perante o Senhor para nos acusar. Esse dia é o Yom Kippur. Esse dia é o dia perpétuo. A Bíblia fala em vários capítulos. Em Levíticos 16, em Números, em vários livros, o Senhor decreta isso. Que esta festa, esse dia da expiação do perdão, ele tem que ser perpétuo. E hoje, muitas das vezes, nós não cumprimos mais esse mandamento, esse decreto que Deus fez. Então, quando o Senhor falou comigo para mim poder estar lendo sobre esse salmo, ele é um salmo poderoso, que o Senhor, ele fala que ele é um Deus perdoador. E ele é um Deus que redime os pecados. Mas nós estamos nesses 10 dias. Iniciamos hoje a janela dos 10 dias. Como eu falei com vocês, eu queria ler para vocês, mais uma vez, recapitulando sobre ontem. A primeira chave, techuvá, retorno e mudança de atitude. É literalmente mudança. Não é remorso, é mudança de atitude. Não basta se emocionar, não. Deus não quer isso, queridos. A palavra do Senhor fala que ele conhece o seu coração. Ele esquadrinha verdadeiramente o seu coração. Ele sabe se você realmente está com o coração redimido, com o coração ali que pede perdão por todos aqueles pecados. E verdadeiramente se sente, chega perto do Senhor e fala: Senhor, me perdoe. Me perdoe de todo o coração. Me tira desse lugar. Por quê, queridos? Como ontem eu estava falando, muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa vida e às vezes só o céu e o inferno sabem quem é nós dentro do nosso quarto. Então, se você está passando por esse período, se você está passando por algo e você não consegue sair desse cativeiro e você precisa que o Senhor, ele revogue isso na sua vida, te livra desse cativeiro, te livra desse pecado. Esses são os 10 dias primordiais na Bíblia. Os 10 dias antes do Yom Kippur. O Yom Kippur vai ser dia 1º ao dia 2 de outubro deste ano. A segunda chave, o Senhor falou comigo, é o tefilá. Mais uma vez, a oração com propósito. Ontem eu falei com vocês que esses 10 dias para vocês se dedicarem à oração de todo o coração. Dedicarem a uma oração profunda ao Pai. Nesse Salmo 130, no versículo 1, o Senhor fala assim: das profundezas clamo a ti. O salmista quer dizer que talvez nesse período ele estaria na mais profundeza do seu lamaçal do pecado, da sua tristeza, mas ele clama ao Senhor e o Senhor responde. Esses 10 dias são dias primordiais. Tzedaká, justiça e caridade. Durante esses 10 dias, a justiça e a caridade
Elas são palavras-chave para nós rompermos. Pratique bondade concreta. Doe, ajude, ensine, apoie. A descer da cá muda o dia de alguém e libera favor sobre a sua vida. Que palavra forte. Então, às vezes, só de você ensinar alguém a verdade, você está fazendo uma descer da cá, que é uma justiça e uma caridade. Em Provérbios 19:17 fala assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Palavra forte, né? Enfim, hoje o nosso estudo, nós vamos estudar no segundo dia sobre o arrependimento. O que é o arrependimento, Franciele? Aleluias, aleluias. Na Bíblia é também, e na tradição judaica, arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado, mas uma mudança de mente e de direção. A palavra hebraica teshuvá significa literalmente retornar, voltar para o caminho certo, para a presença de Deus. Ontem eu falei muito com vocês aqui que muitas das vezes nós podemos estar aqui na presença de Deus, na obra do Senhor, fazendo muitas coisas, mas muitas das vezes nós vamos estar igual Marta, fazendo muito, mas longe de Jesus. Então, quando aqui a teshuvá significa retornar ao caminho certo, é você nesses 10 dias perguntar. Ontem eu não sei com quem estava aqui na live, né? Mas eu mandei lá no nosso grupo várias perguntinhas para vocês fazerem ao Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, fazer aquelas perguntas. Aquelas perguntas são perguntas chaves, queridos. Para a gente saber por quê. Eu não sei o que está de errado na sua vida. Eu não tenho como saber. Mas só tem uma pessoa que pode te falar verdadeiramente e dar direcionamento daquilo que você está errando. Ontem eu mandei lá no grupo as perguntas de ontem, para você entrar na presença, no secreto com o Pai e pedir ao Pai: Senhor, sobre essas perguntas, o que o Senhor tem para me falar? Eu não sei quem é que fez, espero que vocês tenham feito esse dever, mas depois eu te mando o link. Mas, se você não fez esse dever, é muito importante. Por quê? Quando você entra no secreto com Jesus, somente Ele pode trazer da escuridão, da mais profunda escuridão da nossa alma, algo que talvez a gente não está conseguindo reconhecer. E Ele traz. Então, eu quero dizer para vocês, esses 10 dias que se inicia agora, é os 10 dias que nós precisamos voltar e olhar verdadeiramente tudo aquilo que nós devemos colocar em ordem na nossa vida. Nós temos aí 10 dias até o Yom Kippur para colocarmos o nosso templo em dia com o Senhor. As etapas do arrependimento verdadeiro. A primeira etapa, reconhecimento do pecado. Admitir sem desculpas ou justificativas. Meu querido, quando você admite para o Senhor, isso daqui eu não estou falando para você admitir para ninguém não, isso daqui é para Deus. Isso daqui é algo que você vai fazer você e Deus. Isso daqui é algo que eu estou falando para você, te ensinando uma chave, que quando você entra para dentro do seu quarto, Mateus 6,6, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, que o seu pai que te vê em secreto, ele te ouvirá. Essa palavra que eu estou dizendo para vocês, ela é o seguinte: quando você entra na presença do Pai, chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala que só tem um que pode convencer o homem do pecado e da justiça, que é o Espírito Santo. Olha a Kailane falando: eu fiz as perguntas e foi dolorido ver o quanto sou ingrata por tudo que ele fez e quão pouco eu já fiz para ele. Kai, quando nós começamos a fazer essas perguntas, nós começamos a ver o quanto Jesus é bom para nós. O quanto Jesus tem feito tanto para nós.
E nós temos sido tão ingrato com Ele. Mas eu sei que Ele é misericordioso. E esses 21 dias, eu sei que o Senhor vai mudar decretos. Ele vai mudar situações. Ele vai mudar mentes, pensamentos. Sabe por quê, queridos? Porque muitas das vezes nós temos pensamentos, que esses pensamentos, eles verdadeiramente estão ali, alicerçados, mas são coisas que não é o que Deus quer pra gente. Mas nós fomos criados naquela religiosidade, nós fomos criados naquilo dali. Mas só Jesus pode quebrar, só Jesus pode mudar. Então, o reconhecimento do pecado é admitir sem desculpas ou justificativa. Você não tem que entrar na presença do Senhor e falando: ai, Deus, eu pequei, mas o Senhor sabe, né, Pai? Mas aquele dia, Jesus... Não, querido. Seja sincero com Deus. Pai, eu pequei. Eu sou mal. Senhor, eu sou invejosa. Senhor, me perdoa, mas tira isso de mim. Eu não quero ser mais assim. Eu não quero olhar para as pessoas e desejar o que as pessoas têm. Eu não quero olhar para as pessoas e ali julgar as pessoas. Porque a tua palavra fala pra gente não julgar, porque da mesma maneira que nós estamos julgando as pessoas, nós vamos ser julgados. Entender que o erro foi contra Deus e não contra as pessoas. Muitas das vezes, o nosso pecado verdadeiramente, ele atinge a Deus. Porque todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós saímos da rota, nós estamos colocando que Jesus, ao colocar ali e derramar até a sua última gota de sangue, na cruz do Calvário, por mim e por você, foi algo que não teve valia na minha vida. Então, meu querido, entra na presença do Senhor, verdadeiramente, igual a Jaque falou, de coração sincero. E Ele vai te responder. E Ele vai te mostrar aonde estão os erros. O que Ele quer que você mude. Número 2. Contrição. Tristeza genuína. Não é culpa destrutiva, mas dor saudável por ter ofendido a santidade do Senhor. Porque é uma tristeza que você sente a tristeza, ai, eu pequei, mas eu não podia ter pecado. Nossa, eu fiz isso, mas eu não podia ter feito. Isso não é uma tristeza genuína. A tristeza genuína é quando você olha e fala assim, meu Deus, além de eu ter ferido, né, situações, pessoas, eu também feri a santidade do Senhor. Eu feri aquilo que Ele esperava de mim. Eu sempre falo com as meninas o seguinte, que antes de ir o seu nome, todas as vezes vai o nome de Jesus na frente. As pessoas nunca vão falar assim, ali vai, nossa, Jaqueline, fulano de tal, que trabalha ali. Não. Nossa, ali vai aquela minha irmã, hein? Aquela irmã lá da crente. Aquela irmã, menina, que prega. Aquela irmã, olha. Por quê? Sempre vai a nossa característica central, que é Cristo. Então, todas as vezes que nós vamos fazer algo, nós temos que pensar, será que isso está verdadeiramente afetando algo e que vai ferir a santidade de Deus? Em 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Número 3, confissão. Abrir a boca diante de Deus em oração e, se necessário, pedir perdão às pessoas envolvidas. Isso é muito forte. Porque às vezes as pessoas, quando elas ferem alguém, quando acontece algo, as pessoas muitas das vezes, ela vai ali, ela ora a Deus, mas ela fica com o coração assim, eu já perdoei aqui, Pai, com você. E às vezes você não quer ir lá e perdoar a pessoa. E talvez o Senhor quer que você faça exatamente isso.
Eu vou dar um testemunho agora aqui, que eu, na verdade, nem estava no script, mas o Senhor falou no meu coração. Há muitos anos atrás, quando eu me separei do pai da Ana Clara, o Senhor, eu estava buscando, orando e tal, e um dia eu estava no monte, lá em Minas, e o pai falou comigo assim, eu quero que você desça, e amanhã você vai no trabalho da pessoa que tinha ficado, né, na época com o pai da Ana Clara, e que supostamente era que afetou o nosso casamento. E peça perdão pra ela. E eu tava no monte, eu lembro como se fosse hoje, irmãos, que eu olhei pra Deus e falei, não, eu acho que eu entendi errado, Jesus. Porque eu não fiz nada pra ela. Quem entrou, quem destruiu, quem desejou palavras maus, quem desejou coisas ruins pra mim, foi ela. E Jesus falou simplesmente comigo assim, quem é crente é você? Quem tem que ir e pedir perdão é você. Sabe aquela palavra que quando alguém dá na sua cara de um lado, te bate, entrega um tapa de um lado, você vira pro outro. E o Senhor falou isso comigo e eu fiquei com meu coração tribulado naquele dia. E eu falei, Senhor, tem de misericórdia, como assim? Porque eu não fiz nada. A pessoa que destruiu, a pessoa que fez isso, a pessoa que fez aquilo. E o Senhor falou, não. Quem é meu discípulo? Não é você? Você que mostra a diferença. E ali, queridos, eu já estava há mais de 4 anos declarando que eu perdoava, que eu liberava perdão. Mas o Senhor, Ele não quis só que eu liberasse perdão diante dEle. Ele queria que eu fosse lá falar com a pessoa. Eu nem sei por que eu tô dando esse testemunho aqui hoje, porque não estava nem na minha rota. Mas, enfim. Se eu estou falando isso aqui hoje, porque tem alguém que tá aqui para ouvir isso. Então, quando a palavra do Senhor fala que a gente vai, se arrepende, que isso é para produzir salvação. Quando o Senhor fala que pedir perdão às pessoas envolvidas, se for necessário, não só na oração, mas que vai até a pessoa, isso verdadeiramente, o Senhor quer dizer o quê? Existem pontos na nossa vida que não é só no secreto. Existem pontos na nossa vida que o Senhor quer que nós vamos lá e façamos, tenhamos atitude. Amém? Abandono do pecado. Tomar decisão firme de não repetir o erro. Criar meios práticos de evitar cair no mesmo lugar. Cortar hábitos, ambientes, amizades tóxicas. Querido, uma vez eu estava tratando de uma pessoa e essa pessoa tinha um problema de pornografia. E eu falava, olha, evita entrar no celular à noite. Não abra o laptop. Fuja da aparência do mal. Você tem que evitar. Corta alguns hábitos. Corta ambientes, situações, pessoas que vão te levar para esse pecado. Porque o abandonar o pecado é verdadeiramente nós não ir em lugares que vai levar nós pecarmos. Não ache que você é um super-herói, um super-homem, uma super-mulher. Não. Não. Muitas das vezes, se você decidir achar que você consegue. Queridos, quando eu era imatura, por muitas vezes eu achava, não, eu posso ser amiga de fulano. Não, eu posso ir em tal lugar. Eu aguento. Querido, você aguenta um dia, você aguenta 2 dias. Mas vai chegar um dia, queridos, que você talvez está passando por uma situação e nesse dia o inimigo da nossa alma está lá esperando você. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Seja ele o que for. Se é cortar amizades da sua vida, amados, é uma decisão. É uma decisão que nós temos que ter. Número 5, restituição. Quando possível,
reparar os danos causados, devolver, restaurar, reconciliar. A restituição aqui, durante esses 10 dias, o Senhor quer que você olhe e veja se existe algum lugar, existe alguém, existe uma situação que você precisa de fazer essa restituição. Seja devolver, restaurar, conciliar. Esses 10 dias está aberto a janela, para que nós possamos colocar todas as coisas da nossa vida em ordem. Porque o Senhor, Ele tem prosperidade, bondade. Agora nós estamos fazendo aqui a oração, né, do Rocha, do Ano Novo, e ela começa a declarar. Na oração a gente declara bênçãos, providências divinas para o próximo ano. E eu estava fazendo com a minha filha, com a pastora Jerusa, por vídeo, porque minha filha está fora do país, lá na casa da minha amiga, e aí a gente fazendo, e ela lembrando comigo, ela falou: mãe, você lembra o ano passado? O ano passado a nossa mesa estava assim, sem assado. E hoje, queridos, Deus, Ele provê algo fora do comum. Hoje, a Ana Clara está lá, vivendo o novo do Senhor, uma prosperidade de Deus, porque Deus faz isso. Eu tô aqui, vivendo aquilo que o Senhor preparou para mim. E hoje eu vou te falar, tinha muito mais ingredientes do que o ano passado. O ano passado ela falou: mãe, você lembra que só tinha 2 ingredientes? E um outro que nem tá na lista, mas que a gente colocou. Eu falei: lembro. Deus muda. Deus muda a rota. Deus muda atitudes. Deus muda a vida. Mas nós precisamos também de ter atitudes. Deus muda. Mudança de direção. Não é só largar o que está errado, mas andar no caminho certo, substituindo o pecado por atitudes justas. Querido, deixa eu te falar. A palavra do Senhor fala que Ele esquadrinha o meu e o seu coração. Atitudes justas. Quem vê verdadeiramente é o Senhor. Se aquilo que você está fazendo verdadeiramente é justiça, se aquilo é justo perante o Pai. Então, que nesses 10 dias nós possamos verdadeiramente fazer uma lista e perguntar para Deus: Senhor, aonde está me faltando justiça? Senhor, aonde? Existe alguém, Pai? Traga na minha mente. Se preciso de perdoar, liberar perdão. Queridos, deixa eu te falar. Quando você vai, eu comecei a contar meu testemunho, mas deixa eu te falar. Depois que eu fiz isso, minha vida rompeu. Eu tinha 4 anos no Brasil e nada dava certo. Depois que eu pedi perdão, meu Deus, minha vida rompeu. Tudo que estava travado foi destravado. Cirurgia que eu não consegui, eu consegui. Escola que eu não consegui, eu fiz faculdade. O Senhor me entregou tantas coisas. Tantas coisas. Que foi fora do comum. Perdão, queridos. Ele destrava o mundo espiritual. Ele destrona um principado. O perdão, ele é tão forte que é igual eu falei ontem. Por causa de uma falta de perdão, você pode chegar no grande dia e você não entrar no céu. Porque a palavra do Senhor fala: se você não perdoar o seu irmão, eu também, o Senhor, não perdoarei você. Então, que o Senhor Jesus possa verdadeiramente nos dar ali o que nós precisamos de fazer esses dias. Qual é o caminho que nós temos que retomar? Qual é a direção correta que nós temos que tomar? O arrependimento não é um peso de condenação, mas é um presente de Deus, pois abre portas para restauração. É isso que eu estou te dizendo. Quando nós arrependemos daquilo que fazemos, quando nós voltamos atrás, o Senhor abre as comportas do céu e verdadeiramente muito mais aquilo quando Isaías fala,
Não desceu o seu coração, não subiu os seus ouvidos aquilo que eu, o Senhor, preparei para você. É muito forte, querido. Esses 10 dias são 10 dias chaves. Franciele, eu estou prestes a me separar. Franciele, eu estou prestes a acontecer um divórcio na minha vida. Esses 10 dias é os dias, queridos, que você pode ir perante o Senhor, pedir perdão, pedir revogação desse decreto. Franciele, eu estou com dívida. Franciele, eu estou com isso. Querido, você tem 10 dias para colocar a tua casa em ordem, para que no Yom Kippur você possa entrar no dia da expiação perante o Senhor e pedir Ele revogação desses decretos. No dia do Yom Kippur, querido, nós não temos o acusador da nossa alma. É o único dia que ele não pode entrar perante ao Pai. É o único dia que o céu está aberto. Mas o que eu preciso de fazer, Franciele? Eu preciso de expiar. Eu preciso de entregar a minha carne. Nesse dia, nós tiramos 25 horas para o Senhor. Exatamente 25 horas. Nós não comemos, nós não bebemos, nós nos vestimos com roupa. No judaísmo eles vestem de roupa de saco. Mas você pode vestir ali, colocar talvez uma roupa, que é uma roupa, não uma roupa nova, mas uma roupa mais antiga. Você tira todos os seus acessórios. Você não usa nada de acessório, nada de perfume, nada de creme, nada que possa ter couro. Você fica 25 horas sem beber água, sem comer, em expiação com o Pai. Durante 25 horas, a palavra do Senhor fala que durante esse dia é como se fosse um grande sabat. É como se fosse um dia de descanso. E é um dia que você se volta para Deus. Pastora Jerusa está aí. Esse ano é o nosso 3º ano. A minha vida e a vida da pastora Jerusa transformou. Teve um salto fora do comum no mundo espiritual. Queridos, é real. É real. O Yom Kippur é uma chave poderosa para nós. Nós entramos nessa janela com Jesus. Durante esses 10 dias, aonde o sacerdote levava o pecado do povo. E muitas das vezes o povo não sabia se o sacerdote poderia voltar vivo. Queridos, eu e você não temos esse medo não, amado. Quem entra perante o Pai durante esses 10 dias com o nosso perdão é o nosso sumo sacerdote, todo-poderoso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor, Ele não tem medo da morte porque Ele já venceu a morte. Então, meu amado, você tem 10 dias, a partir de hoje, para estar tomando um posicionamento. Um posicionamento perante o Senhor. Reveja tudo aquilo que precisa de mudar. É como uma volta para casa. O filho pródigo só experimentou o abraço do pai porque se arrependeu e retornou. Em Lucas 15, no versículo 17 ao 20. É contínuo. Não fazemos só uma vez na vida, mas sempre que necessário. Frutos de arrependimento tem que ser contínuo. Porque todos os dias nós podemos pecar, todos os dias nós podemos errar. Queridos, o pecado, ele realmente tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Ele não pode ser uma coisa recorrente. Mas todas as vezes que nós pecarmos, nós temos livre acesso ao Pai para irmos lá e pedir perdão. Senhor, eu pequei. E ele é um ato contínuo. Perdão divino. Deus apaga as transgressões. Não sei se você sabe a diferença do pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é tudo aquilo que é acidente na minha e na sua vida. Nós sabemos o que aquilo é errado, mas é um acidente. Nossa, eu tô aqui conversando com uma amiga, do nada eu começo a falar mal de alguém. Eu sei que eu não posso falar mal. Mas naquela conversa eu acabo falando mal. Aquilo é um acidente, é um pecado. A transgressão é aquilo que eu sei que é pecado,
Mas eu falo, eu vou fazer, depois eu peço perdão. Eu vou beber hoje. Eu vou ir ali numa balada hoje. Eu vou fazer isso hoje. Mas eu sei que é errado. Mas depois eu peço perdão. Isso é a transgressão. A iniquidade, meu querido, já é aquilo que você já não consegue mais ver que aquilo é errado. É quando a palavra do Senhor fala que só o Espírito Santo pode trazer a luz e verdadeiramente convencer o homem do pecado e da justiça. A iniquidade é o último estágio do homem. Então, que quando o Senhor fala aqui que o perdão divino, Deus apaga nossas transgressões, verdadeiramente, se você transgrediu, olha para o seu último ano. Olha para o seu último ano. Se você transgrediu durante esse último ano alguma coisa e você viu, pai, eu sabia que era errado. Pai, mas eu pequei. Queridos, você tem agora, esses 10 dias, para entrar perante o Deus e falar, Senhor, me perdoa. Eu sabia que aquilo era errado. E mesmo assim eu fui e fiz. Liberdade interior. A culpa e o peso são removidos. A liberdade interior que Deus tem para mim e para você é quando nós entramos na presença do Senhor e nós entregamos, seja o pecado, seja a transgressão, e nós sentimos aquele peso sendo removido, aquele peso da nossa alma, que muitas das vezes quando você ia dormir, tinha aquele peso, tinha aquela voz que acusava, o acusador da nossa alma, 24 horas ali, acusando eu e você. E quando o Senhor, Ele libera o perdão, ele nos dá a liberdade interior de termos o perdão divino do Pai. Restauração de relacionamentos. O coração fica livre para perdoar e pedir perdão. Esse estágio aqui, querido, é depois que você entra na presença do Espírito Santo. Começa a orar, começa a pedir, começa a chamar a presença do doce, amado Espírito Santo. E começa a entregar a Ele verdadeiramente a adoração. E chama a presença. E fala com Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu não sei, Pai. Eu não sei onde eu errei. Porque talvez aqui na minha mente, não me lembro. Mas eu sei que existe alguém que pode trazer isso na minha mente. Que é o doce, amado Espírito Santo. Ele nos mostra verdadeiramente a nossa direção. Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. E quando você entra e você pede ao Senhor isso, Deus verdadeiramente, Ele tira aquele peso e você não tem mais. O acusador da sua alma não pode mais acusar você. Porque a palavra do Senhor fala que Ele nos perdoa e joga no mar do esquecimento. O Senhor não lembra. Quem nos acusa, querido, é o diabo. O Senhor, nosso Pai, Deus poderoso, El Shaddai, Adonai, Elohim, o Yahvé, Ele não faz isso. Então a restauração de um relacionamento com Deus e o coração fica livre. Porque quando você chega nesse estágio com Jesus, queridos, quem Ele mandar você perdoar, você tá saindo e fala, Senhor, eu tô aqui. Pra onde? Tem alguém, Pai? Eu preciso fazer alguma coisa? Quem? Tem alguém que eu tô precisando de perdoar? Queridos, porque você fica tão leve, você fica tão aberto quando Jesus, você faz essa oração e você fala, Senhor, eu estou aqui. Traga na minha memória o que eu preciso fazer. Queridos, nós voltamos verdadeiramente ao nosso DNA correto, ao nosso DNA de Cristo, ao nosso DNA genuíno de quando eu e você fomos criados. Nova vida. O arrependimento abre espaço para um novo começo com Deus. O arrependimento genuíno, ele abre espaço para você viver um relacionamento, algo com Deus genuíno, um novo começo. É todas as suas áreas, querido, que é destravado.
Não é só uma área não, meu amado. É todas as áreas da sua vida. Ela se destrava. Porque nós somos corpo, alma e mente. Nós precisamos estar aqui, ó, totalmente ligados. Corpo, alma e espírito. Nós temos que estar totalmente ligados. O espírito é ligado ao Pai. Só que a palavra do Senhor fala que o nosso corpo e a nossa alma milita contra o espírito. Porque o espírito, tudo que o espírito quer, ele quer tudo que é do céu. Tudo que é de Deus. O espírito sempre vai querer. Mas a nossa carne, como ela foi criada daqui. Ela é do pó da terra. Ela sempre vai querer as coisas daqui. Por isso que ela sempre milita. Por isso que o jejum, quando eu falei com vocês, algumas pessoas vieram no meu particular e falaram, nossa, mas o jejum é puxado, né, pastora? O jejum... Querido, não. Sabe por que eu coloquei esse jejum? Essa quantidade, talvez você não é acostumado a quantidade de hora que nós entramos em jejum, para que você possa fazer a sua carne ficar submetida ao Espírito Santo. Ao Espírito. Porque quando o seu espírito está mais alto que a sua carne, quem governa você é o Espírito. Porque quando a sua carne está falando mais alto, querido, você vive gritando, berrando, você vive em brigas. Queridos, se a sua casa, se o seu lar, se o lugar onde que você trabalha, que você vive, você começa a perceber muito espírito de gritaria, de briga, de dissensão, de disse-me-disse. Deixa eu te falar. Esse lugar está carregado. Esse lugar você tem que orar. Talvez começar com você. Porque quando você busca, quando você faz a sua carne, ela abaixar e ficar, e o Espírito, ele começa a governar. O Espírito governa mediante aquilo que o céu quer. Então, meu amado, por isso que nós temos que jejuar. A palavra do Senhor fala em Lucas que o Senhor estava descendo do monte da transfiguração e no pé do monte existia um pai de uma criança. E o demônio pegava essa criança, ora jogava no fogo, ora jogava na água. E os discípulos que estavam ali, o Senhor tinha mandado eles ir e pregar a palavra, expulsando os demônios, curando os enfermos. Eles tinham conseguido fazer isso em várias pessoas. Mas eles não tinham conseguido fazer isso especificamente naquela criança. E o pai da criança trouxe ele ao mestre. E quando Jesus desce do monte, o pai da criança vira e fala assim, Senhor, eu trouxe o meu filho porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o que está nele. Aquela criança, quando você vai estudar no judaico, ela era uma criança ali de 10, 11 anos. E a palavra do Senhor fala que desde criança, desde quando ele nasceu, ele tinha aquele espírito. Então você imagina que quando você vai estudar, você vê que aquela criança não tinha hora, não tinha momento, do nada ele começava, o demônio pegava ele. E ele ali, o demônio jogava ele ora no fogo, ora na água. Eu acredito que era um espírito como se fosse epilepsia. E aquela criança não tinha ainda tido vida. Ela não tinha tido a infância. Ela não podia sair de perto dos pais. Ela não podia brincar com seus amigos porque a qualquer momento ela poderia ser pego por aquele espírito. Então, amados, olha que situação. Primeiramente, o psicológico daquela criança e a situação daquele pai. E aí Jesus dá uma ordem, o demônio sai, a criança fica liberta. A criança naturalmente é curada instantaneamente quando aquele demônio sai da criança. Então ali já é uma base bíblica que existem doenças que são através de demônio, que é para libertação. E aí, quando os discípulos viram para o mestre e falam assim, Senhor, o que aconteceu? Nós fomos em vários outros lugares, curamos, libertamos. Os demônios estavam nos ouvindo e saindo.
Por que que esse não fez isso? E Jesus vira para eles e fala assim, porque existem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. E ali, os discípulos de Jesus ainda não tinham começado a fazer jejum. Por quê? Porque o noivo estava na terra. Porque Jesus estava com eles. Diferente de Jesus. Porque se você for procurar na Bíblia, no Novo Testamento, vários momentos Jesus estava em jejum. E ele subia na madrugada para orar, buscar o Pai. Jesus sendo Deus. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Quando ele fala isso, ele nos dá uma chave. Então existe castas de demônio que talvez está entranhado na nossa vida, na nossa hereditariedade, em situações que estão presas na nossa vida, que só vai sair através de jejum. Mas não é um jejumzinho não, amado. Não é um jejum que você vai fazer, Franciele, eu vou tirar só o café da manhã, tá bom? Querido, se você nunca fez, tá bom. Mas se você já é acostumado a fazer até a hora do almoço, amado, tá na hora de você começar a aumentar. Davi fala, eu li ontem, Davi fala, não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Então, talvez é o momento em que você começa a aumentar o seu jejum, começa a sacrificar a tua carne. Ah, Franciele, eu não consigo ficar sem o açúcar. Uma irmã me perguntou assim, pastor, eu posso usar adoçante? Não, amado, não pode. O nosso jejum é sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Hoje eu mandei no nosso grupo o que representa essas 3 coisas. Então, quando nós matamos, colocamos a nossa carne aonde ela tem que ser colocada, o Espírito vivifica. E ali nós começamos a ter autoridade sobre certos tipos de patentes de demônio. E volto a falar. Se você começou hoje, se você começou com nós aqui, você ainda não é da oração da madrugada, se você ainda não faz a oração da madrugada com nós, ali juntamente com o apóstolo Júnior e a apóstola Larissa na madrugada, eu te convido. Hoje foi o primeiro dia que eu já mandei no nosso grupo a oração da madrugada. A oração da madrugada, ela é essencial para você romper barreiras, para você romper certas situações, ciclos da sua vida repetitivos, que você precisa de ter patente de autoridade. No mundo espiritual, com autoridade, através da oração e através do jejum. Que é esta palavra que eu estou te falando. Que os discípulos não conseguiram mandar aquele demônio fora, expulsar aquele demônio fora. Então, talvez tem alguma coisa na sua vida ainda que não saiu, que não mudou, que você vive vivendo ciclos. Porque talvez você precisa de matar a tua carne, fazer algo que vai verdadeiramente mudar algo dentro de você. Então, eu quero orar para você nessa noite, e eu quero declarar nessa noite que o nosso segundo dia, eu tenho certeza que o Senhor entregou chave. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus fez grandes coisas. E o Senhor Jesus tirou vendas, talvez, que estavam na tua vida, nos teus olhos. Então hoje, nós precisamos de verdadeiramente fazer essas perguntas para Deus. Senhor, eu preciso de entrar em perdão com alguém. Porque você tem como, quando você está orando a Deus, o Senhor vai te dar paz. Quando é aquela pessoa que ele só vai te falar assim, não, você pediu perdão aqui, você reconheceu aqui, tá tudo bem. Mas quando ele não te dá paz e ele fala, vai, eu quero que você vá na pessoa, eu quero que você mostre, eu quero que você seja exemplo. Exemplo de Cristo. Em Lucas 10 fala que a gente só pode ser discípulos de Cristo mediante aquilo que nós fazemos. Mediante aquilo que nós matamos a nossa carne. Tudo que nós renunciamos perante o Senhor. Eu vou mandar algumas perguntinhas lá no nosso grupo para você responder. E vou orar aqui para você.
para que Jesus possa trazer na tua mente, possa trazer sobre você algo que precise verdadeiramente ter mudança durante esses dias. Durante esses dias, aquilo que está escondido, o Senhor vai trazer à luz, para que nós possamos começar um novo ano, um novo ciclo, para que nós possamos colher tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Fecha os teus olhos, eu vou orar para você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa vir tomar cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, nesta live, cada pessoa que vai escutar, Senhor, esta palavra, Senhor, depois. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora um anjo poderoso com a patente alta. Senhor, em nome de Jesus, eu adentro agora, Senhor, eu entro agora, Senhor, nas patentes, Senhor. Eu entro agora nas regiões celestiais. Senhor, eu peço um anjo com a patente alta agora, para tocar na mente desta pessoa. Senhor, destrava a mente, destrava tudo aquilo, Senhor, que em nome de Jesus está sendo, Senhor, travado. Senhor, se porventura essa pessoa, Senhor, não consegue, Senhor, romper certos ciclos, eu peço que o Senhor, através desses 21 dias, o Senhor venha destronar este principado. Esse principado que não deixa essa pessoa, Senhor, avançar, seja na vida física, seja na vida espiritual, financeira, emocional. Eu não sei, Senhor, o que ela veio procurar aqui. O que ela está, Senhor, à procura do Senhor. Mas eu sei, Senhor, que ela está no lugar certo. Ela veio procurar aquele que pode, aquele que é poderoso. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma a vida, Senhor, de cada um aqui, Senhor, toma a casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha trazer na mente, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eles precisam, Senhor, verdadeiramente colocar em ordem durante esses dias, para que eles possam viver um romper da parte do Senhor. Espírito Santo, eu clamo a Ti nesta noite, eu clamo a Ti nesta hora, e eu peço, Senhor, aquilo, Senhor, que eu não posso, o Senhor pode. Senhor, destrava agora, Senhor. Destrava agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda mente cauterizada, dor, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que está cauterizado na mente, Senhor, do meu irmão e da minha irmã, eu peço agora, Senhor, que o Senhor envie um anjo agora com uma espada flamejante. Destrona agora, corta agora todas as correntes, corta agora, Pai, e em nome de Jesus, abre o entendimento, Senhor, para que ele possa viver verdadeiramente aquilo que o Pai, Senhor, preparou, aquilo que o céu, Senhor, designou. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor Jesus possa, Pai, bradar na terra durante esses 21 dias. Senhor, como Daniel viveu ali, Senhor, uma rompitura. E todo o principado da Pérsia foi destronado através daquele jejum, através daqueles 21 dias de oração. Senhor, eu declaro que tudo aquilo que tem impedido o teu filho e a tua filha de viver o romper extraordinário da parte do Senhor, ele vai viver, Pai. Ele vai viver, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro isso sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus possa abençoar a tua vida. Nós estamos chegando ao final, mas amanhã eu te espero aqui às 21 horas, em nome de Jesus. Que Jesus abençoa a tua vida. E se você não está no nosso grupo e você queira participar, me pede no meu direct, eu te envio, tá? O link do grupo, ele é fechado, mas eu tenho certeza que grande coisa o Senhor tem para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração, que Jesus abençoe, uma noite abençoada. 2h45 eu te espero,
para que nós possamos orar. Coloca o seu celular lá, o despertador. Eu vou mandar o link da nossa oração. 2h45 eu te espero, para que nós possamos destronar o inferno através da nossa oração. Amém? Um beijo, até amanhã, que Jesus abençoe você.